Correção da atividade que foi passada para vocês segunda-feira. Esta atividade faz parte das atividades relacionadas à Olimpíada de Língua Portuguesa, que tem como tema central o lugar onde vivo. O gênero em estudo é o gênero textual crônica. Vamos à correção das questões. Na questão número 1 tem o seguinte: marque V ou F sobre as características do gênero crônica. A linguagem da crônica costuma ser sempre muito rebuscada, marcada pela formalidade. Verdadeiro ou falso? Falso, pois a linguagem da crônica ela é uma linguagem simples e pode ser informal. As crônicas são escritas para durar pouco, tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano e geralmente estão relacionadas ao contexto em que são produzidas. Verdadeiro, porque as crônicas, elas relatam situações ou ocasiões do nosso dia a dia. E o autor que escreve esse tipo de texto tem a sua intenção quando ele começa a escrever sobre esse fato, seja um fato de humor, ou que traga reflexões, ou de crítica, né? Então, é verdadeiro. Entre as características da crônica estão narrativa curta, linguagem simples e coloquial, poucos personagens, espaço reduzido e acontecimentos urbanos e cotidianos. Verdadeiro, apesar de ela não se limitar apenas a acontecimentos urbanos, não é isso? Mas é verdadeiro porque é uma narrativa curta, não tem muitos detalhes sobre o local, sobre o espaço, sobre os personagens, né? Isso não tem muitos detalhes, porém apresenta o que? Personagem, espaço e tempo também. É uma linguagem simples e coloquial. Então, verdadeiro. Geralmente, as crônicas são produzidas somente para meios de comunicação televisivos, falsos, falso, pois a crônica ela pode circular em jornais impressos, pode circular também nos livros, em revistas, né? Isso, a crônica é um tipo de texto que ele pode estar circulando em vários meios de comunicação. 2. Analise a seguinte afirmação. O objetivo do gênero crônica não é fazer reflexões, ou seja, o autor não pode dar opiniões sobre o que ele escreve. Concorda ou discorda, justifique a sua resposta. Nós vemos aí que a informação está incorreta. Por quê? O gênero textual crônica, ele pode sim provocar reflexão, ele faz uma crítica, né? Isso, então, ele pode apresentar a opinião do autor. A resposta ficou da seguinte maneira: discordo, pois o gênero crônica é um gênero livre, onde o autor faz reflexões sobre o cotidiano e tem liberdade para expor sua opinião sobre o assunto que está escrevendo, mesmo que de maneira sutil às vezes, mas o autor ele expõe a sua opinião. 3. A linguagem da crônica deve ser simples, coloquial ou informal, porque os autores de crônica, em geral, usam esse tipo de linguagem para que todas as pessoas compreendam, né? Isso que seja mais acessível a todos os níveis de escolaridade das pessoas, né? Com o objetivo de estar mais próximo de quem lê. Questão número 4. Escreva de forma resumida as características dos tipos de crônicas. Se necessário, faça uma pesquisa. Nós temos aí 6 tipos de crônica narrativa. Então, a crônica narrativa ela pode ser definida como uma história em que há personagens, cenários e um conflito. Além disso, deve possuir introdução, clímax e conclusão. Então, a crônica narrativa é aquela que conta uma história, lembrando que o gênero textual crônica é mais curto do que o conto, né? Isso, ela se parece muito, a crônica narrativa, ela se parece com o conto. Porém, é diferente porque na crônica o tempo, o espaço, os personagens não tem muito detalhe sobre eles. B. Crônica descritiva. Expõe de forma mais detalhada os atributos de pessoas, animais ou objetos. Em geral, é um artigo descritivo sobre situações corriqueiras com uma linguagem dinâmica e conotativa. Lembrando que conotativa está relacionada à linguagem figurada.
dando características sobre o local e ou personagens que aparecem. Isto é, a crônica descritiva ela vai descrever algo ou alguém, porém não todos os elementos que aparecem na crônica, mas ela escolhe um. Por exemplo, a crônica descritiva vai falar sobre as características de um personagem e para isso ela vai utilizar a linguagem figurada, tá certo? Por exemplo, nessa crônica aí vai aparecer o tempo, o espaço, os personagens, vai aparecer tudo, mas ela vai escolher um deles para descrever, porque vai ser o seu objetivo principal nesse texto. Crônica humorística utiliza a ironia, o humor e o sarcasmo para tratar assuntos que impactam a sociedade, como, por exemplo, política e economia. Então, a intenção dessa crônica é provocar o humor e para isso ela vai, falar com sarcasmo, com ironia e geralmente desses assuntos que foram citados aí. Crônica argumentativa é um texto que tem como principal característica a argumentação sobre algo. Geralmente, essa argumentação tem um aspecto crítico e aparece frequentemente em revistas e jornais. Então, esse tipo de crônica é aquela que procura despertar a reflexão e também expor a opinião do autor em determinado conteúdo. Crônica histórica é um relato de eventos históricos em ordem temporal. Então, essa crônica histórica ela vai falar sobre uma determinada época, um determinado século, vai ser um texto escrito contando histórias, observando esse tempo em que ela se passou.